Olá, gente, que está falando é Felipe Amorim. Sou distribuidor da Monavi tem 8 meses e resolvi fazer esse treinamento de produtos porque vi uma necessidade muito grande das pessoas conhecerem um pouquinho dos produtos e sentirem quais são os benefícios deles para a sua vida, e aí a gente ter mais confiança, mais crença para compartilhar esses produtos com o maior número de pessoas. Então, inicialmente eu gostaria de relembrar aqui os 10 passos do MVP, onde a gente vai focar primeiramente no Torne-se Monavi, onde os produtos, né, se vocês conhecerem um pouquinho mais e souberem quais são as vantagens realmente desses produtos e como eles afetam o seu organismo de maneira equilibrada, dando mais equilíbrio para a sua vida, provavelmente vocês vão consumir mais os produtos com mais afinco e ter uma maior crença nele, tornar-se Monavi realmente. E a questão da duplicação também, porque fica mais fácil a gente duplicar através de um vídeo, já que a equipe está crescendo bastante e chegando em diversos lugares do país e até do mundo. Sustentando, lembrando os pilares, né, que sustentam o crescimento da Monavi, a gente tem a indústria, a empresa e os produtos. Então, esse treinamento vai ser foco nos produtos. E aí a gente vamos começar a pensar nos os problemas que a gente tem no dia a dia, né? A questão de alimentação desregulada por conta da correria, o estresse constante no trabalho, nos relacionamentos, na nossa vida como um todo, a poluição que causa excesso de radicais livres, que faz muito mal à nossa saúde, e a dor causada pelo estresse, por dormir mal, questão da articulação, de envelhecimento precoce. Todos esses problemas eles estão muito fortes no nosso dia a dia e fica muito complicado a gente falar, olha, você tem que se alimentar corretamente, olha, você não pode ter mais estresse, mude-se para uma cidade com menos poluição, durma melhor, não tenha tanta dor, não faça exercício físico, vai puxar muito. Isso é muito complicado porque a gente acaba tendo isso e a gente tem que buscar soluções para esses problemas do dia a dia, porque a gente não consegue evitá-los. A gente pode até diminuir um pouquinho, mas não evitá-los. Então a gente tem que compensar de outra forma. E aí a gente vê como é que a gente está se sentindo, né? A gente tem muito assim, sentimento de rígido, dor, está se sentindo cansado, desgastado, estou me sentindo estressado, estou ganhando peso, estou gordo. Isso tudo é causado por desequilíbrio. Desequilíbrio em qual sentido? No sentido que a gente tem que sempre pensar na causa fundamental, em vez de tratar esses sintomas. Porque se a gente pegar e tratar um sintoma de intestino rígido e dolorido, a gente vai fazer uma massagem. Estou cansado, a gente vai tirar uma sonequinha. Estressado, a gente pode sair um tempinho de férias, mas as voltas das férias vai ser até pior, né? E ganhando peso a gente faz uma dieta maluca, para de comer, passa até mal aí, perde um pouquinho e depois volta tudo de novo no efeito sanfona. Então a gente tem que pensar em questão de equilibrar. E como é que a gente tem que equilibrar? O que a gente tem que equilibrar? As nossas causas raízes, nossas causas fundamentais, que são aquelas causas que vão gerar esses sintomas de dor, rigidez, cansaço, estresse e acima do peso. E isso aí, eles são causados por essas 4 fontes, causas primárias, né? As causas fundamentais. É a oxidação e inflamação, que são causados pelo excesso de radicais livres. Tudo pensando com questão de desequilíbrio. A gente não pode acabar com isso. Não tem como nós acabarmos com esses problemas, mas tem como a gente equilibrar alguns fatores. A oxidação e inflamação sempre vai existir no nosso organismo. A questão dos neurotransmissores, um desequilíbrio nele, na serotonina, na dopamina, causa esse cansaço e desgaste. A alostação é aquele estresse contínuo que a gente sempre sente, que tira nosso sono durante a noite e deixa a gente muito irritadício. Aquele negócio da conta do final do mês, será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou conseguir dar uma vida melhor para o meu filho? Essa questão desse estresse aí constante. E a glicação, que é um pico de energia muito constante, a gente tem picos de glicose muito fortes dentro do nosso organismo, isso começa a gerar um efeito de caramelização dentro do nosso sangue, que causa diversas doenças cardíacas. E tudo na questão de equilíbrio. A gente sempre tem que pensar no equilíbrio do nosso corpo. E aí a gente vem
a gente tendo esse desequilíbrio constante, a gente passa por um estado de burnout, que é um estado de humor prolongado, caracterizado pela fadiga física, confusão mental e exaustão emocional. Ou seja, a exaustão vital, né? Exaustão do dia a dia aí que a gente passa. A gente, de repente, tem muitas pessoas que estão se sentindo deprimidas, um burnout constante, né? Esse estado de humor prolongado pode causar depressão e pode causar até despersonificação de uma pessoa. Ou seja, aquela pessoa não sabe mais o que ela é. A gente vê, eu acabo tendo contatos, né? Depois que eu comecei a ter muito contato com as pessoas, por estar fazendo marketing de relacionamento, por ter me tornado um profissional de marketing de relacionamento, a gente passa a ter contato mais com as pessoas, passa a ouvir mais esses problemas dela. E acaba que a gente vê muitas pessoas tendo esses problemas, né, de depressão, não sabe o que está acontecendo, não sabe mais o que é, o que ela gostaria de fazer com a vida. Isso é porque a gente passa pelo estado de humor prolongado. Isso é burnout, que está sendo estudado muito fortemente agora pela medicina. E qual que é o contrário de burnout? O contrário de burnout é o vigor, que é um estado de humor prolongado caracterizado pela energia física, cuidado mental e bem-estar emocional. E o vigor, ele é a forma de medição, né, que as pesquisas medem a questão do bem-estar de uma pessoa. É a questão de quanto de vigor ela tem. E isso são bem pesquisados, são essas pesquisas que fundamentam. Sendo que o Dr. Sean Talbot é onde que eu baseei toda essa minha apresentação, bem como na Paula Cavallini, a partir da apresentação lá da parte de alimentação saudável que teve tanto do Max, que foi uma outra mocinha, e agora no Vision, que é a Paula Cavallini falando. Então, eles medem essa questão do bem-estar de pesquisa através da medição do vigor. Então, esse é um parâmetro científico para medição de bem-estar. Então, se você está sentindo isso, a gente tem sempre que buscar um maior vigor. E como é que a gente busca esse maior vigor? Através do equilíbrio dessas causas fundamentais. Então a gente tem que tratar com antioxidantes, a oxidação e a inflamação, açúcares lentos, cafeína natural e flavonoides, que são tipos de antioxidantes que agem diretamente nos neurotransmissores, diminuindo a questão da fadiga, do cansaço, a alostação, que é aquele estresse constante, através de ervas calmantes que vão diminuir, vão controlar o seu cortisol. E a glicação é você ter macronutrientes balançados, você evitar aquela quantidade de glicose no seu organismo. Você tem que balancear, não pode ter picos de energia, você tem que ter morros mais abaulados. E aí os produtos começam a ser relevantes, né? A questão da dor e rigidez, a gente trataria com o Active com o Max, fadiga, o MV, o estresse, o NUI, acima do peso, com o controle de peso, que é a linha RVL, que são os shakes e as barrinhas. Então esses produtos são muito relevantes, são muito fáceis de a gente acrescentar na nossa dieta diária, o que vai muito ao encontro, né? Vai muito contra aquele negócio, você não pode ficar dentro da poluição, porque você vai absorver muitos antioxidantes. Você não pode ficar, tem que ter uma alimentação saudável, sendo que você fica na correria do dia a dia, sendo que tem que ir para um outro encontro, para uma outra reunião, ou você tem que entregar até aquilo no final do dia, principalmente agora no final do ano. Você tem que dormir melhor. Como é que eu posso dormir melhor se tenho estresse, se eu não tenho, se eu não consigo, se eu me sinto muito cansado e por aí vai. E aí a gente começa a entrar um pouquinho na questão dos produtos, né? Explicar eles melhores, os produtos melhor. Então a gente entra na questão do Active, que eu estou rígido e dolorido, o dano de oxidação minimizado. Então ele vai suprir a sua necessidade diária de frutas, algo que a gente bate muito nessa tecla durante as apresentações. A OMS recomenda. Aí vem a questão da alimentação saudável, de 5 a 7 porções diferentes e complementares de frutas. Ele vai te dar isso tudo, mas além disso ele é rico em colágeno hidrolisado, que colágeno hidrolisado ajuda a reposição da perda natural. A partir dos 30 anos a gente começa a diminuir 1% aí da produção do nosso organismo de colágeno, a gente tem que repor de alguma forma para a gente continuar com questão de articulações, ossos, tendões, cartilagem, pele, cabelo, unhas, muito bem.
Então, o ACT vai ajudar muito nisso. Mas uma coisa que a gente não bate tanto é a questão dos antioxidantes, que vem das 19 frutas dele, principalmente do açaí. Então, a vitamina E e a vitamina C dele são naturais, vêm todas as frutas. Isso é um ponto muito importante, porque a gente vê muita gente suplementando através de vitamina E sendo sintética, e isso pode causar danos ao seu organismo. Tudo que é sintético e tomado em excesso passa a ser prejudicial. A vitamina C natural ele é um potente antioxidante, ele ajuda a questão da absorção do ferro pelo organismo. E a gente tem os carotenoides e os flavonoides, que são tipos de radicais de antioxidantes que vão combater todos os outros tipos de radicais livres que existem. Dentro do nosso organismo, a gente precisa sempre ter 5 tipos de antioxidantes, que é vitamina E, vitamina C, carotenoides e flavonoides. Por que a gente precisa ter esses 4, mais um, que é o tiol. O tiol ele é produzido pelo nosso organismo, mas ele é estimulado pelo consumo de açaí. Então ele é muito interessante isso, porque dentro do Active, dentro do Max, a gente tem essa produção de todos os antioxidantes para combater todos os tipos de radicais livres. Por quê? Porque os radicais livres existem diversas formas de atuação. Tem radicais livres que vão atuar dentro do interior da célula, radicais livres que vão atuar no sangue, tem radicais livres que vão atuar na pele, e aí por aí vai. E a gente precisa de diferentes tipos de antioxidantes para combater esses diferentes tipos de radicais livres. E o ACT permite ter todos esses antioxidantes para combater esses radicais livres. E além disso, ele é um dos produtos mais importantes da Monavi, tanto que é com ele que a Monavi atingiu $1 bilhão de faturamento, certo? Ele tem influência nas outras áreas. A glicose sanguínea instável, ele vai ajudar isso por conta dos açúcares de lenta absorção das frutas. A fadiga a gente vai entrar num conceito mais científico, que é a questão das mitocôndrias, onde que todo no processo de criação de energia, né, as mitocôndrias fazem uma quebra daquele açúcar, e aquele açúcar, no momento que ele quebra, ele gera energia e também gera radicais livres. E esses radicais livres começam a comer as mitocôndrias, deixando eles com pouca eficácia na produção de energia. Se a gente tiver antioxidantes que combatem esses radicais livres e preservem a qualidade da mitocôndria, a gente vai ter um ganho de energia maior. Toda vez que a gente produzir energia, a gente vai ter quase 100% dessa energia sendo absorvida, utilizada. E estresse alto também, porque antioxidantes, a questão do cortisol, o cortisol que é o hormônio do estresse, ele é um hormônio catabólico, ou seja, ele quebra as suas células. No momento que você tem muito estresse, ele passa a comer muitas das células de tecidos cerebrais, musculares, de todas as suas células do organismo passam a ser consumidas por esse hormônio, pelo cortisol. E nesse processo catabólico existe a liberação de radicais livres. E aí os antioxidantes vêm para combater esses radicais livres gerados nessa catabolização pelo cortisol. E isso também, depois que o cortisol abaixa, o seu organismo volta a construir as células. E essas células precisam de quê? Antioxidantes para ajudar na construção dessas células. Então, esse estresse alto vai ser ajudado a minimizar os danos dele através do consumo do ACT. E aí a gente entra no Max, que ele é o produto mais novo da Monavi, né? Tem as 19 frutas e os 11 vegetais, e aí esses 11 vegetais eles agregam as vitaminas A, B e D, né? Porque a vitamina C e L já tem. Então isso é muito interessante. Além disso, a gente tem os licopenos e beta-carotenos, que são carotenoides, então eles estão também de um tipo de antioxidante que já existe no Max, e eles ajudam muito a questão de serem refletores de raios UVA e UVB, que ajudam na questão do câncer de pele, e o licopeno na questão do câncer de próstata. Lembrando sempre que os produtos da Monavi não têm intenção nenhuma de tratar. Eles te dão aqueles componentes, aqueles itens que
através de pesquisas, de comprovações médicas, já tem algum resultado aí no tratamento dessas doenças. E o licopeno e beta-caroteno, eles dão um aspecto bronzeado e dourado para a pele. Agora que a gente está no verão, e sempre que a gente está sempre nisso aí, os brasileiros são muito focados na questão do aspecto, né, da beleza e de você parecer saudável, e é um ponto muito interessante que a cor da sua pele demonstra isso. Rico em antioxidantes, e ele auxilia também nas articulações, ou seja, ele tem tudo que o Active tem, mais o licopeno, beta-caroteno e a beta-glucana, que auxilia o seu sistema imunológico. E como ele auxilia o seu sistema imunológico? Ele auxilia na maneira de que ele deixa o seu sistema imunológico preparado a responder mais rapidamente às ameaças, né, às doenças. Como assim, Felipe? Vamos pegar um parâmetro com um remédio, né, um antigripal. Aquele antigripal que ele não é recomendado que você não tome antigripal se você não estiver doente, correto? Por quê? Porque ele vai fazer mais mal do que bem. Ele não vai evitar que você fique doente, porque ele vai pegar aqueles componentes dele e atacar a sua ameaça. Se não tiver nada para atacar, ele vai começar a atacar o seu organismo, o que faz mais mal do que bem, obviamente, né? Na questão da beta-glucana, ele vai deixar o seu sistema imunológico mais ágil, mais rápido. Então, no momento que surgiu uma doença, ele vai atacar aquela doença, não deixando ela desenvolver. O que é muito interessante. Desde que eu comecei a tomar o Max, e aí é uma experiência minha, uma visão minha, nada da Monavi. Desde que eu comecei a tomar o Max e o Active, eu comecei a sentir que eu fico muito menos doente, mais doente, né? Eu fico com aquele princípio de resfriado, um princípio de gripe, mas que acaba não se desenvolvendo para um estado de enfermidade, o que é bem interessante. Outro ponto muito legal é que desde que eu comecei a tomar as Actives e o Max, a quantidade de dor que eu sinto pela questão dos exercícios físicos da academia que eu faço diminuiu bastante. Eu consigo ter uma recuperação e sentir menos dor de um dia para o outro, ficar menos dolorido muito mais rápido, por conta dos antioxidantes que trabalham na questão da anabolização, né, de construção do tecido orgânico do meu organismo, o que é muito interessante isso. Eu estou sentindo várias ganhos com o Max e com o Active. E aí, quanto que você tem que tomar de cada um? Para você ter todos esses benefícios de maneira considerável, sendo que você não vai perder, né? Porque tudo que a gente toma em excesso, nosso organismo acaba liberando pela urina. O que a gente tem que tomar? São 120 ml do Active, ou seja, 4, 6 onças, né? Agora fugiu um pouquinho a quantidade, e 60 ml do Active. Do Max, desculpa. São 120 do Active e 60 do Max. Isso aí são 2 shots daqueles copinhos maiores de tequila do Active e um shot do Max. Toma eles todo dia de manhã. Recomendo tomarem assim que acordarem, porque no momento que você está de jejum, seu organismo absorve mais rapidamente os nutrientes e as propriedades todas do Max, ou você pode tomar também depois da refeição, do almoço. Por quê? Porque ele vai ajudar a questão da absorção de todos os seus nutrientes que você comeu no organismo, pelo organismo na sua refeição, no seu almoço, principalmente o ferro. Quem tem problema de anemia, todo mundo recomenda que você, depois que coma o feijão, o arroz lá, né, seu almoço rico em ferro, você tome uma vitamina C para ajudar nessa absorção do ferro, e isso ajuda bastante. Além disso, tem outros ganhos também aí, de questão de pele, melhorou bastante, cabelo, unha está mais forte, articulação, igual eu falei. Então, recomendo seriamente tomarem esses produtos. Não, além do gosto, eu gosto muito deles, né, mas mais pelo bem que ele vai fazer. E compartilhe com pessoas que realmente necessitam desses produtos. Igual os nossos avós, as pessoas mais idosas. Eu compartilhei com a minha avó o Active, dei de presente para ela uma caixinha. Eu falei, vó, presente de Natal antecipado. E ela já está adorando, falou que está se sentindo melhor disposta. A questão da dor diminuiu bastante, que ela tinha artrite e artrose. Então ela já está muito feliz com isso. Então a gente tem que compartilhar com as pessoas que vão fazer diferença, né? Que vão ter bastante ganho. É muito legal que a gente vê a felicidade no rosto das outras pessoas. Eu não coloquei aqui o gráficozinho, mas é aquele gráfico que a gente dura 1h30
os energéticos convencionais diferentes do EMV, que ele vai durar em torno de 3 horas. E ele dura em torno de 3 horas porque ele tem a questão de ser um antifadiga. Ele tem uma cafeína natural, ele vem do chá verde, da erva mate, coisas que nós já consumimos normalmente. E eu tomo muito, sempre quando eu vou no Rio, morava no Rio, eu tomava muito erva mate. E depois que eu descobri as propriedades termogênicas do chá verde, comecei a tomar bastante e eu garanto que tem muito resultado. Então, além disso, ele passa a ser algo termogênico, né? Ele acelera o seu organismo. Eles têm açúcares de lenta absorção, ou seja, ele vai ter, em vez de picos de glicose, vão ser morros mais abaulados o seu nível de glicose, que ajuda na questão de tratar a glicação, e ele é rico em flavonoides. Flavonoides que vão agir diretamente na serotonina, na dopamina, que é a questão dos antioxidantes, né? Que são os conectores, né? Os neurotransmissores que falam para reagir mais rapidamente, né? Você ficar com sono, você tem uma baixa de neurotransmissores, desequilíbrios desses neurotransmissores. Ele tem uma composição única no mercado, somente o Monavi EMV tem essa composição, e é uma das patentes da Monavi. Ele tem a composição de 85% dele é de frutas, que são essas 14 frutas. O resto tem a questão da taurina também. A taurina, ela é uma taurina vegetal, que vem da casca da beterraba, o que causa menos efeito maléficos, né, no seu organismo. E aí é interessante a gente pegar um ponto só de curiosidade. Por que a taurina chama taurina? Ela vem do touro, né? A taurina vem do touro. Mas antes dela ser sintética, ela vinha da onde do touro? Ela vinha da urina e do esperma do boi, do touro. Por isso que ela chama taurina. Por isso que tem um energético muito forte aí que chama o boi vermelho aí também, né? Então ele vem disso. Olha que trem nojento, no mínimo, né? Enquanto o MV agora, tudo bem que agora é tudo sintético, então você não precisa lá do boizinho, tadinho, tirar o esperma dele. Você pode consumir sinteticamente, mas tudo que é sintético não faz bem para o seu organismo, a maior parte deles. E sendo que o MV vem na casca da beterraba com as mesmas propriedades. E a gente entra agora no Nui, que é a questão do controle de estresse da Monavi. É um produto exclusivo do mercado brasileiro. Agora, ele acabou de ser lançado o Nui lá nos Estados Unidos, que é o Rest, e aí vai ter uma composição diferente lá, e eles vão trazer essa composição para o mercado brasileiro e mudar a carinha dele, né, que a gente já viu lá no Vision. E então ele tem essas ervas calmantes que vão ajudar no controle dos níveis de cortisol. Essas ervas calmantes são erva cidreira, camomila e erva doce. Então eles ajudam isso. Ele é pouquíssimas calorias, só tem 16 calorias, então ele não vai afetar, ele conta 0 pontos no Vigilantes do Peso. Isso aí foi a Mari, que é uma distribuidora da nossa equipe aí que me passou, que eu fazer esse acompanhamento. Então ele conta 0 pontos, ele pode ser tomado, você pode tomar quantos você quiser dele. E ele ajuda na questão do equilíbrio dos níveis de cortisol. Cortisol é o hormônio de estresse, como eu falei anteriormente. Ele diminui a sensação de estresse, ele estabiliza a sua glicose sanguínea, porque toda vez que você tem elevado nível de estresse, você está estressado, o seu organismo libera muito cortisol. Esse cortisol ele vai fazer com que aumente a glicose, o nível de glicose dentro do sangue. Por quê? Se você está estressado, você precisa reagir de maneira mais rápida, né? Ter mais energia para sair de alguma situação. Aí a gente remontando lá dos nossos primórdios, né? Se nós éramos caçadores ou estávamos sendo caçados. Então a gente precisava de um nível de estresse, de liberação de cortisol para a gente ter mais glicose e conseguir reagir mais rápido. Só que esse estresse constante gera a glicação. Sempre lembrando da questão da plataforma coordenada de produtos. Isso é muito legal. E isso aí diminui o acúmulo de gordura, principalmente abdominal, na questão masculina, e na questão feminina é dos culotes, né? Por quê? Sempre que o seu organismo sente que ele está sendo constantemente estressado, ele sabe que ele vai precisar liberar glicose no organismo. Uma primeira fonte de energia que a gente tem é a gordura. E
E a fonte mais rápida que o organismo consegue quebrar aquela gordura mais rápida é a questão das gordurinhas localizadas na região abdominal e dos culotes. Então, ele deixa armazenado aquilo ali para quando você estiver estressado, ele pega, quebra mais rápido e já joga glicose no seu organismo, açúcar no seu organismo. Isso é muito problemático. Então, se você começar a tomar o Nui, e eu já tenho isso aí, ele já ajuda bastante isso, já senti essa perda de circunferência abdominal, desse que eu senti, lembrando que é uma opinião minha, vocês podem ter, dependendo, cada um, você pode ter diferentes ganhos com o Nui. Rico em antioxidantes por conta das 15 frutas, e a gente remonta que os benefícios todos dos antioxidantes que tem de acordo com a plataforma coordenada, ajudando na questão do envelhecimento precoce, combatendo esses radicais livres que a gente consome. Então, a gente vai falar do inositol, né? Todo mundo fala muito dele, mas poucas pessoas sabem o que ele é realmente. Então, ele é um complexo vitamínico B, que ele vai auxiliar na sua digestão. Por isso que o pessoal recomenda que você tome o Nui à noite, porque a maior parte da sua digestão é feita durante o período da noite, durante o seu sono. E ele auxiliando a sua digestão, ele vai te dar um sono mais revigorante. Por isso também que diversos nutricionistas eles recomendam que você não coma muito pesado, né? Feijoada, uma refeição muito pesada no período da noite, porque ele vai atrapalhar o seu sono, ele não vai ser tão revigorante. Ele, por ser um complexo vitamínico B, ele auxilia nas suas funções hepáticas, ou seja, ele vai proteger as células do fígado do acúmulo de gordura, e também ele não vai deixar, ele vai fazer com que a gordura quebre, né? Porque ele é um potente agente lipotrópico, passando aqui para o último ponto dele, né? Por que é um agente lipotrópico? Ele vai auxiliar a quebra de gordura no seu organismo, ou não deixando ele quebrar, ou deixando ele ajudar a quebra dele, ou ajudando ele a não ser absorvido por ele. Ele vai encapsular aquela gordura e vai ser liberado. E é por isso que é bem interessante que, já conversando com alguns distribuidores e até consumidores da Monavi, do Nui, que eles falam assim, mas eu começo a consumir o Nui ou os produtos da Monavi e eu tenho meu intestino começa a ficar atrapalhado. Não é que ele está sendo atrapalhado, é que por conta do inositol, o seu organismo passou a não absorver tanta gordura, e essa gordura está sendo liberada toda vez que você vai no banheiro, para ficar mais tranquilo. E isso diminui a questão da absorção, ajuda bastante os outros, né? A questão de saúde cardiovascular, já que você não está aumentando. E por conta do inositol, ele ajuda o LDL, né? O colesterol bom do seu organismo. E ele age também nos neurotransmissores, ajudando a questão da fadiga, né? E essas aí são as vantagens deles. São muito mais do que a gente imaginava, né? Do que só melhorar o seu sono. A gente passa para a linha RVL. E aí eu vou falar do shake primeiro. Qual que é a grande vantagem do shake? Ele é diferente dos shakes convencionais de proteína. Por quê? Ele tem todos os macronutrientes equilibrados. Ele tem uma refeição saudável e completa. Se você tiver que tomá-lo em algum momento, assim, sem questão de suplementação, né, para você ganhar massa, tome-o de manhã, no café da manhã, porque no mínimo vai ser a sua refeição mais saudável que você vai fazer durante o dia. O Sean Talbot recomenda, o McDonald's recomenda, não o McDonald's, como é que fala? Fast food. O McDonald's que é o consultor, né, da Monavi para esses assuntos de suplementação esportiva. Ian McDonald, alguma coisa desse tipo, tá? Ele tem uma refeição saudável completa e rico em vitaminas e minerais, antioxidantes por conta das 10 frutas. Ele te passa uma sensação de saciedade muito maior por ter esses macronutrientes equilibrados. E não compare, por favor, não compare com um shake de proteína. Se você falar que ele é igual a um whey protein, ou mesmo substituto para um whey protein, ele pode ser substituto para um whey protein, sim, de acordo com... Mas aí você tem que consultar com um nutricionista. Mas ele tem muito menos proteína do que um whey protein. Enquanto o whey protein tem 26 gramas de proteína por porção, de 30, o RVL tem 10 em 26 gramas. Então, isso é bem complicado a gente falar que ele pode ser substituto do whey protein dependendo da
da utilidade que o Whey Protein tem para aquela pessoa. Então, ele tem o Whey Protein, você pode falar nisso, então a gente vai entrar aqui nas proteínas, né, nos macronutrientes equilibrados, que são as proteínas, fibras, carboidratos e gorduras. E aí proteínas de alta qualidade, ele tem diferentes tipos de proteína, o que difere do Whey Protein, por isso que eu não gosto muito de comparar, porque aí você vai comparar banana com laranja e não é interessante. Ele tem soro do leite, isolada da soja, que é o soro do leite é o Whey Protein, tem colágeno hidrolisado e albumina. São proteínas de diferentes absorções. Então ele te deixa com a proteína numa quantidade razoável durante todo o período ali que você deveria ter. Não é de rápida absorção, você absorve muito e fica mais cansado. Não, ele sempre vai ter proteína no seu organismo. Fibras altamente digestíveis, seu sistema digestivo trabalha corretamente, e fibra é um potente agente termogênico também, ou seja, vai ajudar a acelerar o seu organismo e vai ajudar a queimar melhor as calorias, diminuindo o seu peso. Tem carboidratos saudáveis? Sim, você tem que comer carboidrato, porque isso é a primeira fonte de energia, senão você vai se sentir cansado, estressado e por aí vai. E não vai conseguir executar suas atividades de maneira correta. E tem gorduras saudáveis. Sim, você também precisa de gordura. Gordura é um ponto muito interessante para agir nos seus neurotransmissores. Ele aumenta as suas gorduras, o seu cérebro precisa muito de gordura, por isso que sempre quando você está fazendo dieta, você sente aquela necessidade de comer gordura, porque o seu cérebro precisa daquilo para pensar melhor. E já que ele já tem isso, você não fica querendo comer besteira no momento que você toma ou começa a tomar constantemente a linha RVL. E eu sinto muito isso. Desde que eu comecei a tomar, eu diminui muito aquela vontade de comer uma pizza ou comer um McDonald's, um fast food, um hambúrguer altamente gorduroso. Você perde essa vontade porque seu organismo já está totalmente saciado com todos os macronutrientes necessários, né? E aí a gente entra no snack bar, que ele também é diferente das barrinhas convencionais. Por quê? Ou você tem uma barrinha de proteína, ou você tem uma barrinha de cereal. Ou seja, você tem que ter, se você juntar os dois, o sabor da barrinha de cereal com a sensação de saciedade e os nutrientes de uma barrinha de proteína, você tem um mundo perfeito. E é isso que o snack bar faz. Então ele tem todos os macronutrientes balanceados, então ele vai ter proteína, carboidratos, fibras e gorduras, aumentando sua sensação de saciedade. Os antioxidantes deles vêm do açaí, das frutas vermelhas. E essas frutas vermelhas é legal também que existem pesquisas que um componente, né, nas frutas vermelhas diminui a sensação de estresse, te deixa mais relaxada, o que ajuda no controle de cortisol. Vitaminas e minerais, ela é ideal para refeições e pré-treino. Por quê? Por que pré-treino? Porque ela é uma proteína hidrolisada. A proteína que existe na barrinha de proteína da RVL é a proteína, é o colágeno hidrolisado. Ou seja, se você tem uma proteína de rápida absorção, você pode consumi-la antes do treino, que aí você vai ter ganho também. Então, também é recomendável você comer de 3 em 3 horas, e aí você tem que comer de 3 em 3 horas para você não ter picos de energia, seu organismo não acumular gordura, você ter sempre aquele negócio de comer menos, né, durante as refeições principais. E aí você comendo de 3 em 3 horas, você vai ter glicose controlada. E aí, a ciência do cientista, o seu melhor, que é como a gente faz a apresentação lá, né? E por que a Monavi acredita na questão da ciência do cientista, o seu melhor? Porque os produtos, você se sentindo uma pessoa melhor, sentindo com mais vigor, você vai ser um cidadão, um cidadão melhor, uma pessoa melhor, porque você não vai tratar mal os seus funcionários ou alguém que está atendendo, você vai ser um filho melhor, um pai melhor, um marido melhor, porque você vai ter se sentindo melhor. Às vezes a gente desconta naquelas pessoas que estão mais próximas a questão do nosso estresse, do nosso cansaço, da nossa dor, do nosso peso, então, da nossa angústia, né, nossa depressão ali, nosso burnout acaba afetando as nossas pessoas. Então a gente se sentir no melhor, a gente consegue trabalhar, ser uma pessoa melhor para o mundo. Lembrando lá do
do slogan, né, da Monavi, o que o Belora bate muito, o Darwin Narcin bate muito também, que é: nós não queremos ser a melhor empresa do mundo, mas queremos ser a melhor empresa para o mundo. E uma das formas de você ser uma melhor empresa para o mundo é através desses produtos que vão fazer a diferença realmente na vida das pessoas, o que é muito interessante. E aí a gente mostra lá os produtos dessa maneira, né? Essa é a apresentação que eu faço dos produtos. Quem já me viu apresentando já conhece bem esse aqui de cor. Eu acho que passa a ser bem relevante a apresentação, mostra a relevância dos nossos produtos para as pessoas. E aí, só para lembrar, né, fechar como o mercado é grande, então a saúde e bem-estar que a gente está inserido, os produtos de saúde e bem-estar já geram 2 trilhões de dólares no mercado global. Então, na parte da apresentação, quando a gente fala de tendência, de momento, então é bom falar assim, que a próxima indústria trilionária vai ser a indústria do bem-estar. Não, ela não vai ser a próxima, ela já é a terceira indústria trilionária do mundo, girando em torno de 2 trilhões de dólares. Então, o cara acertou de novo, né, o Posen-Pilsner. Os produtos nutricionais, 270 bilhões no mercado global. Bebidas energéticas, 40 bilhões. Olha o tamanho do mercado que a gente pode pegar, o tamanho da fatia, sendo que não tem produtos parecidos com isso no mercado, produtos que fazem realmente bem. 53% dos adultos nos Estados Unidos tomam suplementos alimentares, percentual similar para os profissionais da saúde, ou seja, metade da população suplementa alimentação. Só que 60% desses consumidores têm promessa em acreditar, têm problemas em acreditar nas promessas dos produtos, dos seus suplementos. Por quê? Porque eles realmente não conhecem as propriedades. E é isso que eu quero, é o objetivo, né, da gente acreditar. Porque eu já conheço distribuidores, conheço distribuidores da Monavi que falaram: mas eu acho que esse negócio não funciona. Pô, não é um negócio que você tomou pílula mágica, né? Pode pilim-pim-pim que você tomou hoje, amanhã você vai estar se sentindo melhor. Não, ele é algo gradativo. E é interessante o nosso mercado aqui, que a população mundial está envelhecendo. Então, cada vez mais, eles vão ter aqueles problemas, né? Ela tem aumentando a expectativa de vida. E o sistema médico convencional é deficiente. Por quê? Ele age no modelo doença. Ou seja, em vez de preservar a saúde, né, tentar manter uma saúde bem, ele deixa a pessoa ficar doente e aí trata aquela doença. Só que isso não é muito legal, né? Ninguém gosta de sentir doença para depois ir lá, ninguém gosta de ir no médico. Mas se você se prevenir através desses produtos todos da Monavi que a gente fala aí das vantagens, é muito mais interessante. E a globalização da saúde alternativa, ou seja, tu tem muitas pessoas procurando aquele chazinho, aquela fruta especial, aquele energético mais saudável, um controle de peso mais natural. Então é bem interessante isso tudo aí pelo modelo que a gente está crescendo, só para confirmar qual que é o tamanho do mercado que a gente está inserido e como esses produtos podem fazer diferença nas pessoas. Então, queria agradecer aí. Se vocês quiserem duplicar, fiquem à vontade. Eu sou Felipe Amorim, vocês podem me achar no Facebook aí, ou através do YouTube. Meu contato está disponível para todo mundo. O meu e-mail é felipe.mafra.amorim@gmail.com. Se vocês quiserem debater, discutir, pontos de melhoria também, estou sempre aberto, feedback positivo, construtivo é sempre interessante, negativo também, porque eu sei lidar com isso aí muito bem, senão não estava trabalhando na Monavi. E vamos sempre estar melhorando, não é algo fixo, isso aqui a gente pode melhorar cada vez mais, ainda mais que a Monavi tem aquele compromisso de sempre lançar novos produtos durante todos os anos, então esse treinamento de produtos vai passar. Espero ter ajudado, muito obrigado, um abraço para todos.